Olá pessoal, essa é a nossa aula 9, tema D. Estamos terminando o assunto inteligência artificial e vamos falar um pouco sobre busca de soluções. Quando a gente falou da história, tocamos no assunto do Logic Theorist. E a ideia é que eles queriam fazer um programa que demonstrasse teoremas. Conseguiram e chegaram a uma conclusão importante, a heurística. São regras simples e práticas que estreitam os limites de busca de infinitas opções. Vamos tratar um pouquinho de heurística, que tem a ver com busca. Vamos começar falando do problema do caixeiro viajante, que é clássico. Um vendedor deve percorrer 4 cidades de sua responsabilidade a partir da cidade número 1. Qual é o roteiro que lhe dá o menor percurso total? Então temos 4 cidades, é fácil ter a distância de uma cidade para outra, nesse exemplo são todas conectadas. Então é um exemplo simples. Se a gente tem o número de cidades igual a 4, o número total de rotas é n-1 fatorial. 3 fatorial, que vai ser 6. A rota número 1 é a seguinte sequência de cidades. 1 vai para 2, vai para 3, vai para 4. Uma segunda rota, 1, 2, 4, 3. A rota 3, 1, 3, 2, 4. A rota 4, 1, 3, 4, 2. A rota 5, 1, 4, 2, 3. E a rota 6, 1, 4, 3, 2. A gente faz a somatória disso e descobre qual é a rota mais curta. E se eu pudesse partir de qualquer cidade? Bom, aqui eu tenho 6 rotas partindo da cidade 1. Eu teria mais 6 partindo da 2. Mais 6 partindo da 3 e mais 6 partindo da 4. Seria um 4 fatorial completo. Então, teriam 24 rotas no total, como está demonstrado aí. Também não é difícil. Eu consigo calcular todas as 24 rotas. Eu vou somando a distância entre as cidades e faço o cálculo facilmente. Vamos aumentar um pouquinho o problema? Um vendedor deve percorrer 25 cidades de sua responsabilidade a partir de uma qualquer. Qual é o roteiro que lhe dá o menor percurso total? Bom, o conceito é o mesmo. Temos 25 cidades. Aqui não estou mostrando conexões diretas de uma para outra, seria uma bagunça completa. E na realidade nem tem todas as conexões de uma cidade para todas as outras. Mas é um problema matemático, a gente pode pensar que existe dessa forma. Então vamos pensar o seguinte. Supondo um computador que calcule 1 bilhão de adições por segundo. Isso é muito, isso é pouco com relação a de hoje? Não sei. A gente vai tomar esse computador como base apenas para fazer uma comparação. Para 5 cidades, o comprimento de cada rota requer 4 somas, que é a soma da 1 para 2, a soma da 2 para 3, 3 para 4 e 4 para 5. Então, 5 cidades, 4 somas. Logo, pode-se calcular 250 milhões de rotas por segundo com um computador que calcula 1 bilhão de adições por segundo. Confere? 1 bilhão por 4, 250 milhões de rotas por segundo. Mas os 5, eu vou usar aqui no caso que eu vou escolher uma cidade de início, então vai ser 4 fatorial, eu tenho 24 rotas. Então quanto tempo eu gasto para calcular 24 rotas se meu computador calcula 25 milhões de rotas por segundo? Fazendo as contas, 0,000000096 segundos, ou seja, um tempo infinitamente desprezível. Então vamos colocar isso num quadrinho para organizar as nossas ideias. Então a gente vai continuar usando esse mesmo computador e esse primeiro cálculo está aqui. 5 cidades, vão ser 4 somas, a gente consegue calcular 25 milhões de rotas por segundo, mas temos apenas 24 rotas. Então o tempo total vai ser insignificante, como a gente viu. Vamos aumentar um pouquinho o número de cidades, vamos para 10. Para 10 cidades, eu vou precisar de 9 somas por rota. Bom, se eu calculo 1 bilhão de somas por segundo, eu preciso de 9, 1 bilhão por 9, vou ter 110 milhões de rotas calculadas por segundo. Eu tenho um total de rotas, que vai ser o 9 fatorial, de 362.880. Bom, tendo esse número de rotas por segundo e esse número total de rotas, eu consigo calcular tudo isso em 3 milésimos de segundo. Nem dá para piscar, já calculou a melhor rota facilmente. A gente tinha um tempo insignificante, ele cresceu um pouquinho, continua sendo insignificante. Excelente. Vamos passar para 15 cidades. Então, cada rota tem 14 somas.
eu consigo calcular 71 milhões de rotas por segundo. Só que o total de rotas agora cresceu muito. Eu tenho 87 bilhões de rotas. Fazendo as contas, a gente consegue calcular todas as rotas e achar a rota mais curta em 20 minutos. Até que dá para esperar. Você começa o processamento, levanta, toma um café, vai no banheiro, bate um papo. Quando volta, você tem a melhor rota entre as 87 bilhões de rotas. Excelente. Mas observe que de 0,03 pulamos para 20. E era 0,03 segundos, não 0,03 minutos. E eu só aumentei 5 cidades. Vamos continuar o raciocínio. De 15, vamos passar para 20 cidades. Temos agora 19 somas por rota e eu consigo calcular apenas 53 milhões de rotas por segundo. Ainda continua sendo um número expressivo, só que o total de rotas explodiu. Eu tenho 1,2 vezes 10 a 17 total de rotas. E o tempo total de cálculo vai ser de 72 anos. Complicou. E se eu chegar nas 25 cidades do enunciado, eu vou precisar calcular para cada rota 24 somas. Eu consigo calcular então agora apenas 42 milhões de rotas por segundo. E o total de rotas subiu para 6,2 vezes 10 a 23. E o nosso tempo total de cálculo é de apenas 470 milhões de anos. Nosso tempo total cresceu vertiginosamente, absurdamente, mais do que exponencialmente. A gente chama isso de explosão combinatorial. Complicou a vida. Impossível calcular a rota perfeita, a melhor rota. Mas coloque-se na posição de um caixeiro viajante que tem que visitar 25 cidades. Obviamente, você não vai esperar o cálculo da melhor rota. Isso é impossível. O que você faz na vida real? Tem que ter uma solução simples. Então, nós temos a heurística do caixeiro viajante. Você escolhe uma cidade inicial e começa por ela. Feita a cidade inicial, para onde eu vou? A próxima cidade que não visitei ainda, mais próxima da que eu estou no momento. Pensa um pouquinho se isso faz sentido. Então, normalmente a solução heurística não obtém a solução ótima, mas obtém uma boa solução, num tempo muito rápido. Então, observe como poderia ser extremamente pior minha solução. Eu estou numa cidade X e vou para a cidade mais longe que eu não visitei ainda. Dessa cidade Y, eu vou para a cidade mais longe que eu não visitei ainda. Dessa cidade Z, eu vou para a cidade mais longe. Certamente vai ser a pior opção possível. Então a ideia de ir para a próxima cidade não visitada mais próxima é uma solução boa. Então é uma regra simples, uma regra prática que me leva a uma solução boa. Eu não perco tempo calculando bilhões de possibilidades. Isso é uma heurística. Bom, existe o conceito de espaço de estados. Vamos conhecê-lo. É a simples representação do problema no meio computacional. Imagina um joguinho da velha. Você tem lá o X, a bolinha e o espaço vazio. Como eu represento isso no computador? Bom, depende de cada programador, não tem uma regra para isso. Poderia ser, por exemplo, o espaço vazio, ser um 0, numa matriz. O X vai ser o número 2, a bolinha vai ser o número 1. Então essa é a codificação, a minha representação do problema real. É o meu espaço de estados. Poderia ser diferente? Óbvio, posso escolher da maneira que eu quiser. Poderia ser, por exemplo, 0 para o espaço vazio, 1 para o xzinho, menos 1 para a bolinha. E assim qualquer outra opção. Então o espaço de estados é simplesmente a representação. Nesse exemplo aqui, eu tenho esse joguinho de ficar modificando as posições dos ladrilhos. E eu vou sair de uma posição qualquer para uma posição que eu deseje no final. Algumas formam figuras, essa aqui é uma sequência numérica. Então, por exemplo, o estado inicial é esse que está representado, o estado final é esse que eu quero aí, uma sequência numérica crescente, horária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vazio no meio. Então, como é que eu represento isso no computador? Bom, pode ser uma matriz 3 por 3 com os números inteiros dentro dela. E o espaço vazio vai ser representado pelo 0. Simples assim. Então, o espaço de estados, a representação no computador da situação real.
E chegamos ao conceito de árvores de busca. Eu tenho de novo o joguinho da velha e a primeira pessoa jogou um xizinho no quadrinho central. O que a segunda pessoa pode fazer? Jogar a bolinha nesse cantinho. Ou jogar a bolinha nesse meio. Ou jogar a bolinha nesse cantinho. Ou nesse meio, nesse cantinho, nesse meio, nesse cantinho, nesse meio. Eu tenho então algumas opções partindo da condição inicial. É como se eu tivesse um tronco com vários galhos, por isso uma árvore de busca. A partir de cada solução, eu posso ter outros galhos dependendo de onde a pessoa vai colocar o próximo xizinho. Depois continua assim por diante. Então vai ramificando cada vez mais. A gente pode fazer a busca de uma solução na árvore de busca nessas três maneiras. A busca aleatória, a busca exaustiva e a busca heurística. Vamos conhecer um pouquinho e depois ver exemplos. A busca aleatória. Os caminhos são escolhidos de forma, como diz o próprio nome, aleatória, randômica. Então é necessário algum critério de encerramento para parar de buscar, como, por exemplo, o número de tentativas que eu vou executar. É difícil avaliar a qualidade do resultado, porque eu não sei quão próximo do melhor eu cheguei. Vamos ver uma figurinha aqui para tentar ilustrar. Aqui eu tenho uma árvore com várias possibilidades e minha solução ótima está onde? Vou marcar ela com essa bolinha roxa aqui. Essa é a minha solução ótima, mas eu não sei disso antes de fazer toda a pesquisa. Aqui é só um exemplo didático. Vou fazer uma primeira tentativa e, pum, cheguei nesse resultado ali embaixo. Como é a minha primeira tentativa, eu pego esse resultado e falo, essa é a minha resposta final. Esse é o meu melhor que eu tenho até o momento. Faço uma segunda tentativa. Tive um segundo resultado. Se for melhor que o anterior, eu desprezo o anterior e fico com esse. Se o anterior for melhor, continuo com ele. E vou fazendo isso sucessivamente. Faço uma terceira tentativa. Nesse exemplo didático aqui, eu atingi o ótimo. Beleza, então ele vai substituir o valor anterior e eu vou ficar com ele. E vou fazer depois mais tentativas, porque eu não sei que eu atingi o ótimo. Aqui, para o nosso exemplo, eu sei, mas na vida real você nunca sabe. Você tem bilhões de possibilidades. Então eu faço uma tentativa, se tiver um resultado melhor, eu substituo. Caso não vai substituir, eu vou continuar com o anterior. Faço mais uma e vou fazendo até quando? Até eu chegar a algum critério de encerramento. Então, por exemplo, eu fiz 1000 tentativas, ou fiz 1 milhão de tentativas. Ou, por exemplo, me programei para fazer 30.000 tentativas, mas nas últimas 1000 não teve mudança nenhuma. Eu posso parar com esse critério. Depois de X tentativas não tem melhoria nenhuma. Então, eu não vou fazer todas que eu programei. Eu vou parar por esse segundo critério. Tranquilo? A busca aleatória também é chamada de tentativa e erro. Você tenta, como nesse vídeo aqui. Caraca, ainda bem que ela achou a porta, senão ela ia continuar batendo a cabeça nos vidros. Isso é tentativa e erro. Você vai insistindo até dar certo. A outra busca é a busca exaustiva. Var-se todas as combinações possíveis. A gente chama isso de força bruta. Vou usar todo o poder da minha computação, todo o poder de processamento para varrer todas as possibilidades. E com certeza eu vou achar o meu ótimo global. Quando um resultado melhor é encontrado, ele substitui o anterior do mesmo modo que aconteceu na busca aleatória. A busca em amplitude e a busca em profundidade. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos sobre isso. A nossa figurinha, então o que eu vou fazer? Vou varrer todas as possibilidades. Meu ótimo está naquele pontinho marcado, como a gente já sabe. Primeira tentativa. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima e assim por diante. Eu vou varrendo todas as possibilidades e quando eu tenho um resultado melhor que o anterior, eu guardo esse resultado melhor. Então é a força bruta, a busca exaustiva. Vou tentando até encontrar. Tranquilo? E tem a busca heurística, é uma palavra-chave aí, heurística. Em cada ponto de interseção, aplica-se uma heurística, ou seja, uma regra que possa avaliar a aproximação
ou não de uma boa resposta. Pode-se regressar um ou mais níveis se necessário e também pode ficar preso a um ótimo local. Então eu tenho que ter uma estratégia de busca que permita que eu vou guardando os valores anteriores. Quando eu chego num certo valor, se eu estou repetindo o estado anterior, eu tenho que fugir dele. Senão eu vou ficar fazendo um looping várias vezes e nunca mais vou sair dele. Então eu vou achar até um ótimo nesse momento, mas pode ser um ótimo local e não um ótimo global. Vamos ver nossa figurinha. Temos o ponto ótimo naquela bolinha roxa. Bom, na nossa raiz nós temos 3 possibilidades. Eu avalio qual caminho é mais promissor. Pela minha heurística, concluí que é esse. Agora eu tenho 2 caminhos a seguir. Usando a heurística, descobri que é esse. Novamente, tenho 2 caminhos a seguir. São esses 2. Pela minha heurística, eu vou avaliar, é esse. Pode ser que de repente eu vá para o caminho não é adequado. A minha heurística naquele momento indica um bom caminho e lá na frente eu estou falando, opa, agora eu estou piorando, eu estou pior do que eu estava antes. Então é o caso de eu regressar a algum ponto mais anterior e seguir o outro caminho que parecia não ser promissor. Aqui eu vou avaliar esses 2 caminhos, vou escolher esse, vou avaliar esses 2 caminhos e vou escolher esse. Depois a gente vai rodar um exemplo, vai ficar mais claro como é que a busca heurística funciona. Mas a ideia é essa, eu vou avaliando a cada momento para tentar achar o caminho mais adequado. Bom, as aplicações. A aleatória é menos recomendada, pois não tem como você avaliar a qualidade da resposta obtida. Você vai ter uma resposta, mas não sabe quão próximo do ideal aquilo está. Ou então você vai ficar durante muito tempo fazendo tentativas e erros. A exaustiva, ela obtém a resposta ótima? Obtém, só que é viável apenas para um número não elevado de combinações. Esperar 20 minutos? Ok, espero. 72 anos? Sem chance. A heurística a gente usa sempre que possível devido a essa relação custo-benefício. Eu não vou obter a melhor solução, mas sim uma boa solução. Bom, quando a gente fez um exercício de melhoria de um arranjo físico lá atrás, a gente acabou fazendo um pouco de busca por tentativa e erro. Vamos lembrar do exercício? Está aqui o exercício. A gente tinha 10 setores nessa sequência. 1, 2, 3, 4, 5. E embaixo, 6, 7, 8, 9, 10. Tinha 15 produtos que passavam por aí numa certa sequência. E vocês calcularam que a distância original percorrida era 316. A ideia era mudar a disposição dos setores de fabricação, ou seja, das máquinas que estão dentro desses números, para tentar fazer um caminho mais curto entre a entrada e a saída. Se a gente fazer as contas aqui, a gente vai ter um 10 fatorial, que vai dar um total de 3.628.800 combinações. É bastante combinação, mas não é demais. Mas observe se eu aumentar um pouquinho só o tamanho do meu problema, de 10 para 12. Eu vou ter, faço as contas aí, 479 milhões, ou seja, de 3 milhões eu estou subindo para 479. É um salto absurdamente grande, é uma explosão combinatorial. E vocês acabaram fazendo uma busca por tentativa e erro, uma busca aleatória. Cada um de vocês fez o seu cálculo. Então os resultados de vocês, em amarelo a turma T1, em azul a turma T2, estão aí. Eu tenho várias respostas que cada aluno que fez o exercício calculou. Se a gente observar, a gente tem um valor de 256 e 2 valores de 340. Vamos ver um exemplo agora de busca aleatória. Foi com esse programinha aqui que eu fiz a correção do trabalho de vocês. Primeiro vou mostrar rapidamente como é que ele funciona. Eu posso criar um arranjo físico qualquer. Então, por exemplo, a sequência é sempre esse quadrinho, depois esse. Eu vou escolhendo os números. Então, por exemplo, o original é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10 é sozinho. E com essa configuração, a distância percorrida é de 316. Eu posso reiniciar e fazer qualquer um. A minha busca aleatória é escolher aleatoriamente um novo resultado. Então, eu coloco aqui 4, 6, 2, 10, 8, 7, 5, 9, 3 e 1. Deu 314. Opa, melhorou um pouquinho. Então, esse arranjo é melhor que o original, porque o original é 316 e esse é 314. Vou fazer uma segunda tentativa aleatória aqui. 5, 6, 3, 10, 9, 1, 2, 4, 7,
282, eu melhorei bastante, então esqueço o anterior e essa fica sendo a minha melhor. E vou fazendo isso um de cada vez. Eu já criei um botãozinho para fazer isso automático para mim, ó. 306, 330, 312, 328 e assim por diante. Mas eu posso fazer a busca aleatória também. Mas antes disso, só para mostrar como é que eu fiz a correção do trabalho de vocês. Vou aqui na pasta, onde estão os trabalhos. Está no desktop, atividade de pesquisa, aqui, melhoria. E aqui estão os trabalhos. Então, se eu clico aqui, ele já me dá então os cálculos executados, o cálculo correto. Então, vai me dar a nota. Eu posso ver qual que está certo e qual que está errado olhando aqui. Então, aqui está tudo certo no original, mas no proposto tem 1, 2, 3, 4, 5 errados. Então, deu alguma bobeira na hora de fazer as contas. E assim por diante. Eu posso ir de aluno por aluno, vai mostrando a nota aqui em cima. Foi assim que eu corrigi. Mas não quero mostrar isso não. Quero mostrar a busca aleatória. O que está fazendo? Vai trocando os valores aleatoriamente, está guardando o melhor e também está guardando o pior de curiosidade. Ele está fazendo aqui, no caso, 35 tentativas por segundo. É um software bem lento, que estou usando aqui o Visual Basic 6. E mostrando o tempo decorrido. Então, por exemplo, vou pegar aqui as melhorias. O primeiro resultado foi o melhor que o original. Na tentativa 13 melhorou mais um pouquinho. Na tentativa 55 mais um pouco. Na 56 melhorou de novo. Na 61, na 67, na 106, na 423. Por enquanto a melhor está na 423. O pior está guardando também. Aqui está 354. Na tentativa 1115. O melhor e o pior estão aqui e aqui é a tentativa atual. Então está completando quase 1 minuto. E quantas tentativas vão ser executadas aqui? Eu programei para 32.000 tentativas, porque eu usei o número inteiro no Visual Basic e esse era o maior número que ele aceita. Se eu usasse um outro tipo de número, eu poderia fazer maior ainda. Mas eu achei que esse seria um resultado razoável, 32.000. Observe que já conseguimos um resultado bom aqui de 258 na tentativa 2133. E vou esperar agora o resultado final. Então não vou mostrar o vídeo todo, obviamente, vai ser uma perda de tempo. Eu vou cortar aqui e volto no finalzinho. O processamento acabou. Então na média final foram 37,6 tentativas por segundo. Então se eu mudasse meu programa para fazer todas as possíveis quase 4 milhões de combinações, ele ia gastar cerca de 27 horas para achar o ideal, o valor perfeito. Das várias vezes que eu executei o programa, 256 é o melhor valor que você consegue. Nesse caso aqui foi a tentativa 10.030. O pior foi na tentativa 9.055.358. Então, observa que nesse exercício é interessante de relembrar ele. Simplesmente mudando os setores de posição, eu posso ou piorar até 13% ou melhorar cerca de 19%. Agora, se eu tenho 10 e mudar para 12, o tamanho do meu problema cresce bastante, é exponencial. Eu vou gastar muito mais tempo tentando achar a resposta ideal. Então o objetivo aqui foi ter uma noção de como eu fiz a correção dos trabalhos e como funciona a busca aleatória.